Ungido por um talento ímpar, Vitor Meireles de Lima, nascido em 1832, assinou seu nome na história do Brasil através de uma vasta obra pictórica marcada por uma centena de quadros históricos, retratos e panoramas. Começou a trilhar sua carreira de glórias ainda na primeira metade do século XIX, no momento em que se vive no país a euforia do neoclassicismo por conta da influência da escola francesa que mudava os rumos da pintura mundial. Se antes disso o que se fazia tinha um caráter colonial, simplório e sem influência universal, as tintas neoclássicas deram forma e personalidade às artes plásticas nacionais, numa ação que mudou definitivamente conceitos seculares e a imagem brasileira no cenário artístico internacional. Seja bem-vindo ao Museu Vitor Meireles. Este sobrado, que já funcionou como armazém de secos e molhados e residência da família, e décadas mais tarde como pensão e restaurante, hoje abriga o Museu Vitor Meireles. O museu hoje engloba não somente a casa natal do artista, onde são realizadas exposições e existe parte do setor técnico da instituição, mas também o segundo andar do prédio anexo, onde existe a sala multiuso destinada a cursos, palestras, oficinas e a Biblioteca Alcídio Mafra de Souza, a sala de conservação, a reserva técnica e a parte do setor técnico e administrativo. E o Largo Vitor Meireles, fechado ao trânsito de veículos e utilizado como espaço cultural, onde são realizadas atividades externas para o público.
A casa natal de Vitor Meireles é um sobrado tipicamente luso-brasileiro do final do século XVIII e início do século XIX. Foi construída na esquina das antigas Rua da Conceição, conhecida também como Rua do Açougue, e da Rua da Pedreira, atuais Vitor Meireles e Saldanha Marinho, respectivamente. A casa apresenta características básicas da arquitetura comercial mais frequente na Nossa Senhora do Desterro do século XIX, andar superior destinado à moradia e o térreo ao comércio. A casa preserva elementos característicos da arquitetura da época, como a ausência de recuo nas calçadas, cobertura com telhas cerâmicas tipo capa e canal, beirais em beira severa e paredes de pedra, tijolo e estuque. Técnica que faz uma estrutura de madeira ser preenchida com barro, revestidas com reboco de cal. Fazem parte também da estrutura da casa a alcova, compartimentos sem abertura para a rua, e as janelas compostas por dois elementos, parte externa envidraçada em guilhotina e folhas internas inteiramente em madeira, postigos. O museu também foi todo reestruturado em seu funcionamento. As salas do andar superior, antiga residência da família, foram destinadas à exposição das obras do acervo em rodízios que procuram demonstrar as fases da produção artística do pintor. Já o térreo foi transformado em espaço para exposições temporárias contextualizadas, promovendo a divulgação de artistas novos e consagrados. Entre as diversas mostras realizadas, constam as de nomes como Martinho de Haro, Rodolfo Amoedo, Lazar Segal, Sérgio Ferro, Amílcar de Castro, Oswaldo Guilde, Paulo Gaiade, Di Cavalcante, Elke Hering, Lívio Abramo, Max Moura, Assis, Elô Espada, Tarcísio Matos, Marília Rodrigues, Lu Pires, Djanira e Fernando Lindotti, entre outros do cenário nacional e internacional. Nascido em 18 de agosto de 1832, na então pacata Nossa Senhora do Desterro, Vitor Meireles foi um menino simples, pobre até. Filho de Antônio Meireles de Lima e Maria da Conceição Prazeres, casal de comerciantes portugueses que aportara na capital de Santa Catarina para começar vida nova, desde sempre demonstrando pendor para o desenho. A vila não era, na época, maior do que a maioria das cidades coloniais, com um casario possível de se contar num dia, ruas de terra batida e um ritmo social e cotidiano compatível com um núcleo urbano fincado numa ilha distante menos de 1 quilômetro do território continental. É nesse cenário que o menino Vitor vive seus primeiros anos, e após demonstrar interesse pelo desenho, seus pais decidem, não sem sacrifício, bancar aulas de aperfeiçoamento. A tarefa é delegada ao imigrante argentino, o engenheiro Marciano Moreno, primeiro professor a lhe ensinar os rudimentos da técnica do desenho. Vitor Meireles ingressou na Academia Imperial de Belas Artes no ano de 1847, após mudar-se da cidade de Desterro, atual Florianópolis, para o Rio de Janeiro com a idade de 14 anos. No ano de 1853,
Após premiação recebida na academia, Vitor Meirelles embarcou para a Europa em viagem de estudos. A sala seguinte, Construção do Olhar, expõe sobre o aprendizado do desenho, as viagens de estudos e sobre o sistema de ensino de artes da época de Vitor Meirelles. Estas viagens visavam o aprimoramento técnico do fazer artístico configurado dentro dos cânones clássicos e no contato com a vida cultural das grandes cidades europeias, como Roma e Paris. Manuel de Araújo Porto Alegre, professor da academia, foi o grande incentivador de Vitor Meirelles durante sua permanência na Europa. Foi ele quem trouxe para o jovem artista a dimensão de valor da pintura de temas históricos, preocupação esta que acompanhou toda a carreira do artista. Porto Alegre comenta a grande tela de Vitor, Degolação de São João Batista, de 1855. Você pode ler a transcrição da carta que está ao lado da obra. À direita da grande tela estão 2 estudos realizados pelo pintor em sua estadia na capital francesa. Um dos estudos realizados por Vitor Meirelles em sua estadia em Paris foi a cópia da pintura Les Femmes Suliotes, de autoria do artista Ary Scheffer. Holandês de nascimento, Scheffer realizou seus estudos na França e em suas primeiras obras, da qual faz parte a pintura Les Femmes Suliotes, havia um diálogo com a nascente movimentação romântica na Europa. O estudo pela cópia era parte do processo de ensino acadêmico. A cópia privilegiava o aprendizado da maneira do artista copiado, observada na pincelada, na resolução das cores ou na estrutura geral do quadro. A questão da singularidade do artista, como a entendemos hoje, não era premissa do academicismo brasileiro. Seja na prática da cópia, como estudo, ou na assimilação de elementos formais e compositivos de outras poéticas em obras mais autorais. A formação artística de Vitor Meirelles foi baseada no modelo trazido pela missão francesa que aportou em 1816 no Rio de Janeiro, capitaneada por Joaquim Le Breton. A produção artística, antes ligada aos moldes e iconografia barrocos, fundou uma nova prática baseada no movimento neoclássico francês.
destas ciências tão nobres como úteis, receberá ele, o artista, a precisa instrução que o guiará em todos os seus trabalhos, porque o artista não pode ser sábio. A parte manual das suas obras é que deve revelar a parte intelectual. O segundo reinado e o período histórico imediatamente anterior representaram um momento definidor na construção da identidade nacional. A busca da brasilidade, a história como dado exemplar e o índio como elemento fundador da nação. No momento em que se criava o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 1838, e se organizava a primeira edição de uma História do Brasil, os 2 volumes da História Geral do Brasil de Adolfo Van Hagen, a Memória e História Nacionais eram simultaneamente compiladas. As artes visuais do período acadêmico, assim como a literatura e a música, tiveram um importante papel na construção de um novo mito de fundação da nação baseada nas culturas indígenas. A obra do artista do Desterro teve participação importante na arquitetura iconográfica do Segundo Reinado. A Vítor Meirelles foram feitas diversas encomendas oficiais por Manuel Porto Alegre, que era o articulador das concepções do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e as artes visuais. Tais estudos pavimentaram solidamente a pesquisa artística de Vítor. Nesta sala, vemos os estudos para Passagem de Humaitá, Batalha dos Guararapes e Primeira Missa no Brasil. A proposição do diálogo entre a pintura de Vítor Meirelles, Vista do Desterro, atual Florianópolis, de 1874, e uma obra de autoria diversa, tem como parâmetro inicial apresentar 2 representações da paisagem da cidade de Florianópolis. A justaposição de 2 pesquisas visuais traz algumas reflexões importantes acerca da história da arte e da cultura e de seus respectivos contextos sociais. 2 olhares, ancorados em poéticas visuais distintas, evidenciarão também outras atitudes estéticas e formais observadas em sua linguagem e meios de representação. A paisagem coloca ao artista contemporâneo o dilema de pensar seu lugar através de diferenciadas ações e posicionamentos, intervenção direta, aporte crítico, novos desafios formais, estratégias de ficcionalização, reflexão sobre a imagem ou a reinvenção do ato da contemplação. Por último, exercita-se o pensamento histórico, referido em visões singulares da cidade, e o entendimento das artes visuais como uma leitura possível do mundo, nossa paisagem.
Estudos de trajes italianos. Esta é uma exposição temporária composta por 20 obras sobre papel, todas produto da fase de aprendizado de Vitor Meirelles em um pensionato italiano de 1853 a 1856. Pode parecer que nos deparamos com um paradoxo. Um artista de formação neoclássica produzindo estudos voltados aos usos e costumes do homem comum da época, como pregariam os adeptos do realismo. Mesmo sendo pupilo e mestre fiel da academia, Vitor Meirelles valorizou as sutilezas das expressões humanas. O aspecto sensível de sua pintura deve ter sido fortalecido em sua experiência na Itália, com os ensinamentos de Tommaso Minardi e Nicola Consoni na Academia São Lucas. Com eles, o artista aprimorou estudos com modelos vivos e sobre costumes, valorizando a delicadeza humana e a suavidade de seus traços. Assim, mais que paradoxo, os estudos de Meirelles são reflexos de uma contemporaneidade em função de seu caráter antropológico.